E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa nécessaire fofíssima em formato de calcinha. Para imprimir o molde é só você ir aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link, é só você clicar nele e vai direto pro molde para você imprimir. Não esquece de salvar no seu computador antes de imprimir, tá? Isso vai fazer com que ele fique na escala correta. Todos os tecidos que eu tô utilizando aqui nesse vídeo são lá dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Para comprar tecidos com desconto, é só você ir lá no site deles e utilizar o meu cupom, que é Avimor Isa Remos. E rapidinho, antes de a gente começar a nossa aula, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. E agora, vamos para a aula? Para você fazer essa peça, que é uma nécessaire para calcinha, você vai precisar do molde. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar esse molde e nele já vão estar todas as medidas, tudo que você vai precisar para fazer essa nécessaire. E esse molde, ele é dividido ao meio, ou seja, você vai desenhar de um lado, virar e desenhar do outro. Tá? E esse molde você vai precisar cortar 4 vezes no tecido, 2 vezes para o forro e 2 vezes para a parte externa, tá? O tecido que eu tô utilizando aqui é o tricoline 100% algodão lá dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Para comprar tecidos com desconto lá no site dele, utiliza o meu cupom que é Avimor Isa Remos. As duas partes do forro eu vou deixar elas assim, simples mesmo, tá? Mas as duas partes externas eu vou colocar na manta R2. Aqui eu já coloquei na manta R2 e costurei bem na beiradinha, só para prender, tá? Tanto a frente como as costas. Você também vai precisar de 4 pedacinhos de tecido no tamanho de 4 centímetros por 3,5. E esses 4 pedaços serão usados para fazer o terminal do zíper, tá? Que a gente vai colocar aqui nas pontinhas do zíper para que as bordas passem mais facilmente pela máquina, tá? E você não precise costurar a nécessaire em cima do zíper. E vamos precisar também de um zíper no tamanho de 23 centímetros, mas já com o cursor. Então você vai cortar um pedaço maior, colocar o cursor e depois vai cortar no tamanho de 23 centímetros para usar na peça. E a primeira coisa que nós vamos fazer então é costurar os terminais do zíper. A gente vai colocar a borda de 3,5 centímetros direito com direito do zíper, dessa forma, ó. Então a parte de 3,5 está aqui e a de 4 está aqui na lateral. E eu vou colocar uma outra aqui por baixo também, direito com direito. Então vai ficar avesso e avesso. E eu vou fazer uma costura aqui nessa parte de 0,5 centímetro, tá? Se você se sentir melhor nessa parte, você pode colocar um grampinho para prender. Prontinho, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora nós vamos abrir o terminal do zíper dessa forma aqui, ó, os dois lados, assim. E vamos fazer aqui uma costurinha de acabamento, também de 0,5 centímetro distante dessa borda aqui. Prontinho, nosso zíper já está preparado e agora nós vamos preparar a nécessaire. Peguei aqui uma das partes externas e eu vou colocar direito do zíper com o direito da parte externa da nécessaire. O direito do zíper é a parte que tem aqui os dentinhos, tá? Eu sempre deixo aqui o cursor no meio para ele não me atrapalhar nas laterais. E para fazer isso, eu preciso medir o centro, tanto da nécessaire como o centro do zíper. Eu não posso fazer pique no zíper porque aqui essa parte aqui vai desfiar, tá? Mas aqui eu posso fazer um pique para medir o centro, mas eu também posso fazer com uma caneta. Eu vou usar aqui uma caneta que apaga com o ferro, então eu vou dobrar aqui ao meio e vou fazer um risco aqui, ó, bem nessa parte central aqui. Marquei aqui o centro, que deu bem na orelhinha do cachorro, e agora eu vou medir também o centro do zíper. Vou colocar aqui costura com costura. Pronto, já medi aqui, olha, ficou aqui marcadinho o meio. E eu vou colocar, então, direito do zíper com o direito da parte externa e vou tombar dessa forma. E vou encontrar os dois risquinhos. Pronto. Aqui para me ajudar eu vou prender com os grampinhos. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui nessa parte de cima, apenas para prender o zíper na parte externa, para depois a gente vir colocar o nosso forro. Prontinho, olha só, já tá preso aqui o zíper na parte externa. E agora eu vou colocar aqui na minha máquina o pezinho para zíper,
para poder costurar junto o forro. Já coloquei o pezinho de zíper e agora eu venho com o forro e vou colocar direito do forro com o direito da parte externa, dessa forma aqui, ó. E vou ajeitar bem as laterais. E ficou dessa forma aqui, ó, com a parte de cima toda presa. E como eu já falei em vídeos anteriores, eu prefiro costurar com o forro virado para baixo e com a manta virada para cima, porque o tecido do forro ele tende a correr mais quando ele tá embaixo do pé da máquina. E quando ele tá em contato com os dentinhos, ele tende a correr menos, tá? E com esse correr, eu quero dizer deslizar. Ele desliza mais fácil para o lado que você tá costurando. E quando você chega aqui no fim da costura, vai estar sobrando mais tecido do que você gostaria, tá? Então agora eu vou costurar com o pezinho da máquina bem próximo dos dentinhos do zíper, tá? Nessa parte que não tem dentinho, você vai assim mais por aproximação. E agora eu cheguei aqui onde tá o cursor, então eu vou puxar o cursor pra lá, pra onde eu já costurei, ó, pra trás da minha costura. Pronto, tirei o cursor do caminho e eu posso continuar costurando. Nossa costura ficou assim, tá? Bem aproximadinho aqui dos dentes do zíper. Agora eu vou virar de lado, colocar forro para trás e a parte externa para frente. E aqui eu vou precisar rebater essa costura aqui, tá? Então eu vou prender o forro aqui na parte de baixo, só para me ajudar a deixar bem esticadinho, para eu poder rebater a costura do zíper. Se você preferir nesse momento ir lá no ferro e passar essa peça, também pode, tá? Então eu vou passar aqui uma costura, tá? Com um pezinho de máquina mesmo, para prender tudo bem certinho e não deixar sobrando forro para trás, porque se sobrar forro aqui vai dificultar na hora de fechar o zíper. Já rebati a costura e olha como é que ficou aqui na parte do forro, bem presinho, para o zíper poder correr normalmente. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para este lado do zíper aqui. Então nós vamos colocar direito da outra parte externa com o direito do zíper. E aqui eu não preciso medir o meio do zíper, porque eu vou me basear pela outra parte externa. Lembrando que você vai então alinhar essas laterais e a parte de cima aqui você alinha com o zíper, tá? E vou fazer a costurinha de segurança novamente. Com a costura de segurança feita, eu vou vir então com o outro forro e colocar aqui direito com direito e alinhar bem alinhadinho. E esse alinhamento é muito importante nessa nécessaire, porque como esse zíper tem terminal, não dá pra gente retirar o zíper e aí alinhar novamente a nossa nécessaire. Então ela precisa ficar alinhada desde a primeira costura, tá? Novamente com a manta virada pra cima, vou fazer uma costura aqui, bem encostadinha nos dentinhos do zíper com o pezinho de zíper. E novamente nós temos a parte externa e o forro que nós precisamos colocar para o mesmo lado. Então, fazemos assim. E vamos passar aqui também uma costurinha para rebater aqui o zíper. Pronto, já rebati aqui as duas costuras. Então, eu tô com as duas partes externas para cada lado e os dois forros também, um para cada lado. Já troquei aqui na minha máquina pro pezinho normal, então eu tirei o pé de zíper. E agora o que eu vou fazer é colocar as duas partes externas juntas e os dois forros também juntos, certo? Vou igualar aqui essa parte, prender com um grampinho e aqui a mesma coisa, ó. Mesma coisa eu vou fazer com o forro. E a nossa peça por enquanto está assim, como eu falei, separadinha dessa forma. E agora nós vamos costurar toda a volta dela, deixando aqui embaixo um palmo de abertura no forro pra gente poder desvirar essa peça. Aqui você vai costurar então apenas dois pedacinhos aqui de baixo para deixar esse buraco, tá? Começa por aqui, dá a volta toda na peça, costura nessa direção. Quando chegar aqui, você vai virar o seu pezinho e costurar pra cá, tá? Porque aqui tem um bico. E aí você continua costurando toda a volta até chegar aqui embaixo novamente e vai costurar só um pedacinho. Lembrando que toda essa nécessaire eu tô costurando ela com uma margem de costura de meio centímetro, que é o pezinho de máquina industrial, tá? Se você for fazer
com o pezinho da máquina doméstica, só lembre-se que a sua necessaire vai ficar menor do que a minha. Pronto, toda a volta já tá costurada e agora nós precisamos chanfrar esses cantinhos aqui, olha. Só cuidado para não chegar muito perto da costura, para ela não desmanchar, nem descosturar, nem rasgar. E aqui nas partes que seriam as pernas de uma calcinha, que são curvas, você vai fazer piques, ou então você vai cortar com a tesoura de picote, para que essa parte se assente melhor lá dentro da peça quando a gente desvirar. Aqui também tem uma esquininha que eu vou cortar, aqui também. E aqui na parte que tem manta, você também vai fazer os piques, tá? E agora nós vamos por aqui, pelo buraquinho que a gente deixou, desvirar essa peça. Deixa um buraco que você consiga enfiar toda a sua mão, que agora aqui você vai precisar abrir o zíper para passar toda a necessaire para fora. E aqui você vai com a sua mão empurrando todas as esquininhas, todas as partes redondas, inclusive, ó, essa esquininha aqui do zíper, tá? Pra ficar bem quadradinho aqui. E vai ajeitando lá por dentro toda a necessaire. Pronto, desvirei toda a necessaire. E agora nós estamos aqui com o buraco que nós precisamos fechar. Você pode fechar com pontinhos à mão e você pode também fechar com uma costurinha bem na beiradinha na máquina mesmo, que é o que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui a margem de costura para dentro, vou dar uma vincada e vou costurar ali com o pé da máquina mesmo, mas bem na beiradinha, tá? Não faz com o pé de máquina, porque aí você não vai pegar esse tecido aqui para fechar, vai acabar abrindo. Pronto, olha como ficou essa costura, dessa forma. E agora nós vamos colocar o forro todo lá pra dentro. E encaixar pontinha com pontinha, cantinho com cantinho e assim por diante, tá? Terminamos nossa necessaire, ela ficou assim super fofinha, com esse formato bem legal. E aqui eu vou colocar ainda essa franjinha para enfeitar mais um pouco. Olha que amor que fica. Outra coisa que você também pode fazer é, como esse outro modelo aqui, eu coloquei um lacinho antes de colocar o zíper, tá? Então ele fica bem fofinho também. Coloquei um cursor aqui bem brilhante. E aqui também coloquei a minha etiquetinha. Essa etiqueta de cetim, que é o modelo bandeirinha, você pode encontrar com a minha parceira Luciana Cravo. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Você ganha 5% de desconto na compra dos combos. E aí, viu só que coisa mais linda e super fácil de fazer? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Eu fiz esse molde e essa aula com muito carinho para te ensinar mais uma peça que vai ser sucesso aí no seu ateliê. Se você gostou dessa aula, então dá aquela força aqui pro canal. Se inscreve, comenta, curte e ativa o sininho para receber todas as notificações e vídeos novos que eu postar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!